Como quase tudo na vida, o futebol é feito de ciclos. A magia desse esporte permite que times que viveram grandes traumas possam sacudir a poeira e redescobrir aquele gostinho dos grandes palcos. Feridas abertas podem sarar e corações machucados podem voltar a se apaixonar. Hoje nós falaremos da epítome desse tipo de renascimento. De um clube que após perder 3 títulos virou piada mundial, mas conseguiu se reerguer e vencer um troféu que jamais tinha conquistado, e ainda por cima de forma invicta. O time sensação da temporada 2023-24. Este é o caminho do Bayer Leverkusen, de Neverkusen ao doblete nacional invicto. E para começar essa história, a gente tem que voltar lá para a temporada 2001-2002. O Bayer Leverkusen, apesar de ser um clube tradicional aí no cenário alemão, nunca tinha ganhado a Bundesliga e tinha uma sala de troféus muito modesta para o seu próprio tamanho, tendo vencido em termos de títulos de primeiro escalão apenas 2 taças. Uma Copa da UEFA na temporada 87-88 e uma Copa da Alemanha na temporada 92-93. Isso em praticamente 120 anos de história. E não é que o time não conseguisse brigar em solo alemão ou não conseguisse montar equipes ali interessantes, né? Afinal, entre o finalzinho da década de 90 e o início dos anos 2000, tinha conseguido a façanha de bater vice-campeão da Bundesliga em 3 oportunidades. Então parecia apenas uma questão de tempo até que essa inédita conquista chegasse. E na temporada 2001-2002 parecia que as coisas estavam caminhando maravilhosamente bem para o clube do Rio Reno. Na época, com um timaço, os Leões de Leverkusen chegaram para a reta final do campeonato alemão, dependendo apenas de si para se sagrarem campeões. No papel, o elenco era de dar inveja. Eles tinham o goleirão Butt lá atrás. Na zaga, o Lúcio, zagueirão brasileiro, estava voando. Uma meiuca com craques como Michael Ballack, Zé Roberto e Bernd Schneider, que virou um ícone do clube. E no ataque, Neuville, que metia muitos gols, e um jovenzinho Berbatov, que já vinha brocando a rodo. Um plantel realmente excelente. E naquela edição da Bundesliga, faltando 3 rodadas para acabar, o Leverkusen estava na ponta com 5 pontos de distância para o segundo colocado, que era o Borussia Dortmund. Ou seja, o título estava praticamente garantido. E melhor, dos 3 jogos que faltavam, 2 eram contra equipes claramente inferiores. O Werder Bremen, que estava na 7ª colocação, e o Nuremberg, que lutava contra o rebaixamento. Parecia simples conseguir sagrar o Leverkusen campeão alemão pela primeira vez, mas as coisas não foram bem assim. O Leverkusen perde para o Werder Bremen por 2-1, com direito a um pênalti perdido pelo goleirão Butt. Sim, ele batia penais, e também perde do Nuremberg por 1-0. E aí, mesmo fazendo o dever de casa na última rodada contra o Hertha, vê o Borussia Dortmund vencer as suas últimas 3 partidas e se sagrar campeão alemão com 1 pontinho na frente do Leverkusen. Eles deram uma amarelada monstra nas últimas rodadas e o título da Bundesliga escorreu por entre os dedos. Mas como a gente falou, aquele Leverkusen de 2001-2002 estava em outro patamar, né? O elenco era muito bom e eles estavam vivíssimos na disputa da Copa da Alemanha, a famosa Pokal. E principalmente, eles conseguiram avançar até a final da Liga dos Campeões, onde enfrentariam o Real Madrid. E nessas 2 finais de Copa, a primeira foi contra os Azuis Reais do Schalke 04 na Copa da Alemanha. E o Leverkusen até abriu o placar, numa jogada ali de Lúcio e Berbatov, mas de novo acabou deixando a vitória escapar entre os dedos. Primeiro com o Boehme nessa baita cobrança de falta, e depois com o Schalke fazendo mais 2 gols. Ainda deu tempo de sair o 4-1 com o gol do Sand, e também o Leverkusen fez mais umzinho ali de honra. Mas não teve jeito, com 4-2 o Schalke colocou areia no chope dos caras, e o segundo título da temporada também escapou. A essas alturas, os torcedores estavam completamente desacreditados já, né? As 2 competições que em teoria estavam mais na mão tinham escapado. Uma no detalhe e outra possivelmente por causa da pressão que tinha se abatido sobre aquele elenco. Mas ainda assim, levantar uma orelhuda seria um feito obviamente histórico, que eternizaria a temporada e aquele plantel de qualquer maneira. Só que o final dessa história a gente já conhece. Após um 2-1 que nos presenteou com um dos gols mais icônicos da história da Champions League, o Real Madrid colocou a última pá de terra no caixão do Leverkusen e decretou um fim dolorido, azedo, cruel para aquela temporada que poderia ter sido da Tríplice Coroa, mas acabou com o Leverkusen de mãos abanando. A partir daquele momento, o Leverkusen, que já tinha uma fama de falhar na hora H, ganhou um apelido que se popularizou, e um apelido daqueles que ninguém quer ganhar. O de Vizekusen em alemão, ou Neverkusen para os públicos de outros países. 2 brincadeiras com o nome do clube que diziam eles nunca vão ganhar nada. E esse apelido selou uma temporada quase perfeita que no final se transformou numa trivice coroa.
Como acontece em alguns casos no futebol, parece que o time deu uma murchada depois dessa temporada 2001-2002, tá? E vale ressaltar que depois desse trivice, 5 jogadores desse Bayer Leverkusen estavam na seleção da Alemanha, que também foi vice-campeã mundial para o Brasil na Copa de 2002. Conforme o tempo foi passando, alguns craques foram deixando a equipe, e o Leverkusen parece que se acomodou, como se eles tivessem aceitado o fato de que o trem da história passou e eles perderam. Pra você ter uma ideia, lá pelas tantas, a farmacêutica que controla o Leverkusen, né, a Bayer, meio que assumiu o apelido ali de Vizekusen, registrando essa marca de forma oficial. Não se sabe se eles registraram pra usar de alguma maneira ou simplesmente pra evitar que torcedores rivais, por exemplo, registrassem e usassem, né? Mas os próprios torcedores dos Leões começaram a se auto-zoar, ecoando cânticos que diziam coisas como: "Nós nunca seremos campeões". Só que a parte mais maravilhosa e mais saborosa do futebol é a gente não saber o que vem pela frente. O futuro, nesse esporte, mais do que em qualquer outro, é completamente imprevisível. Apelidos perduram, dinastias se mantêm, feridas machucam por anos, mas em algum momento tudo muda. Agora a gente dá um salto temporal na história diretamente para a temporada 2016-2017, que foi mais um período que acabou sendo determinante na história do Bayer Leverkusen, mas não da forma como você tá imaginando. Naquela época, o Leverkusen costumava ser presença constante na fase de grupos da Champions, mas raramente conseguia avançar até as fases mais agudas da competição, tendo ali no seu elenco jogadores jovens como o goleirão Leno, Jonathan Tah e Kai Havertz, que começava a dar os seus primeiros passos no profissional, mas que junto com o restante do elenco acabou terminando o campeonato num desinteressante 12º lugar. E quem ganhava a Bundesliga, mais uma vez, era o Bayern de Munique. E na meiuca do time bávaro campeão, naquele momento, uma perda importante. Xabi Alonso, então com 35 anos e no clube de Munique desde 2014, anunciou que penduraria as chuteiras e se prepararia para dar o próximo passo na carreira. O Michael Reschke, que na época era diretor técnico do Bayern de Munique, deu uma entrevista dizendo que tinham conversas ali para trazer o Xabi Alonso como diretor esportivo do gigante da Baviera. Só que segundo ele mesmo, o Xabi rejeitou porque ele já tinha claro na cabeça que queria virar treinador. E o seu primeiro trabalho como técnico foi à frente do Sub-14 do Real Madrid, onde tinha sido ídolo como atleta. E depois ele partiu para o time B da Real Sociedad e conseguiu conduzir a equipe a um acesso para a segundona do Campeonato Espanhol pela primeira vez em mais de 60 anos. O Xabi Alonso era reconhecido desde os seus tempos de jogador como um cara diferente dentro de campo, né? Ele tinha uma visão que outros não tinham. Era muito acima da média em termos de inteligência tática e percepção do jogo. E somando a isso, temos o fato de que ele bebeu de algumas das melhores fontes que se pode encontrar no futebol. Afinal, ele foi treinado por técnicos extremamente vitoriosos como Rafa Benítez, José Mourinho, Pep Guardiola e o próprio Ancelotti. A gente imagina que cada um à sua maneira deve ter colocado algum tipo de impacto no Xabi Alonso, né? E assim não foi exatamente uma novidade que ele tenha se tornado um treinador promissor logo de cara. Em maio de 2022, após o rebaixamento da Real Sociedad B de volta para a terceira divisão, o clube anunciou sua saída. E é aqui que as duas pontas da história começam a se unir. De um lado, um treinador ainda novato, com ideias de jogo tomando forma, mas ainda sem ter se provado em grandes palcos. Do outro, uma instituição apequenada, com a confiança quebrada pelas repetidas novas ondas de expectativa, de novos craques, de agora vai, apenas para voltar a reencontrar vícios e decepção. O telefone do Xabi Alonso tocou e ele fez as malas para a Alemanha. Ele disse sim, não ao Bayer com N no final, o gigante da Baviera, mas sim ao quase xará Bayer Leverkusen. No dia 5 de outubro de 2022 foi dada a largada para a escrita de uma das histórias mais incríveis do futebol recente. Se você chegou até aqui e tá gostando do vídeo, queria te dizer que deu um trabalhão bastante grande, né, para toda a equipe. Então se eu puder contar com o seu like no vídeo e de repente o seu comentário também para ajudar a engajar, isso ajuda muito o nosso trabalho e faz com que o Eurofut seja recomendado para mais gente, beleza? E nos possibilita poder continuar criando produções como essa, fechou? Logo que desembarcou na Alemanha, o Xabi Alonso era visto como uma aposta meio arriscada por parte da imprensa, e fazia todo sentido, né? Ele era um técnico muito jovem ainda, vinha de um rebaixamento com a Real Sociedad B, da Série B para a Série C, e ainda encontrava um Leverkusen afundado na vice-lanterna do campeonato alemão, com um dos piores inícios de campanha na história, e com o bônus de ter sido eliminado da Copa da Alemanha logo na primeira rodada por um time da terceira divisão. Então ele já chegava num ambiente de bastante pressão, e tudo isso na sua primeira campanha num
clube de primeira divisão. Porém, se as pessoas olhavam com desconfiança, dentro da cabeça do Xabi Alonso, as coisas eram mais claras. Ele disse o seguinte: In the past I had the chance to take a good team as well, a top team, but I felt that I needed to prepare myself and to find the right moment. And I feel ready that this is the right moment and this is a great project. Ele assumiu o comando do clube a partir da 9ª rodada da Bundesliga e acho que nem o torcedor assim que tava mais otimista, né, poderia prever a revolução que ele acabou fazendo em pouco tempo. Mudando de um esquema com 4 defensores, que vinha sendo padrão do técnico anterior, para uma linha de 3, com 2 alas um pouco à frente, o Xabi já plantava ali um pouco do que viria a aprimorar no futuro. Com os Leões de Leverkusen liderados pelo arguto treinador, o time mudou o rumo da temporada e terminou o campeonato alemão, garantindo uma vaguinha na Europa League. A subida na tabela foi praticamente meteórica. E essa subida passou por alguns pontos marcantes, como por exemplo, o Xabi Alonso assumiu depois que o Leverkusen tomou de 4-0 do Bayern de Munique, isso no primeiro turno. Mas no segundo turno, eles voltaram a se enfrentar e dessa vez o Leverkusen venceu por 2-1, com um desempenho muito superior. Outra partidaça aconteceu na rodada número 13, quando eles pegaram o Union Berlin, que naquele momento era líder da Bundesliga, e meteram um 5-0. Xabi Alonso tem uma trajetória que lhe ajudou de diversas maneiras, né? A gente já falou um pouquinho dos treinadores com quem ele jogou, mas também podemos falar um pouco do futebol diferente que é praticado em cada liga. Ele teve uma vivência integral naquela seleção espanhola que conquistou 2 Euros e uma Copa do Mundo, com base no quê? Mais na posse de bola, na qualidade técnica. Também experimentou o futebol alucinante da Premier League e a verticalidade da Bundesliga. O que, se misturar tudo, contribuiu para o Xabi Alonso conseguir criar uma equipe híbrida, que não abre mão do toque de bola, do jogo bonito, da fluidez da movimentação, mas que também sabe acelerar para castigar os adversários na recuperação ou num contragolpe mais esticado. Essa primeira temporada não completa, né, à frente do Bayer Leverkusen, fez com que o Xabi Alonso pudesse começar a se mostrar como um grande treinador e também fazer aparecer algumas peças que se tornariam importantes demais na temporada seguinte, como o craquinho Florian Wirtz, que se recuperou de uma grave lesão nos ligamentos do joelho e depois de muitos meses fora do gramado voltou jogando bem e teve tempo de desfilar elegância na meiuca e faturar o prêmio de melhor jogador jovem da Liga Europa, além do Jeremy Frimpong, que foi de um lateral ok para um ala absurdamente rápido e goleador, chegando a integrar o time da temporada na Bundesliga. E isso tudo foi feito com o Xabi Alonso chegando com a temporada em andamento, pegando uma equipe que estava sem confiança, perdendo o jogo a rodo e um elenco que ele não tinha ajudado a escolher. Mas a permanência para a temporada 23-24 foi garantida e a partir dali ele poderia colocar a sua digital no elenco, ajudar a decidir quem chegava e quem ia embora e dar seguimento ao excelente trabalho que tinha feito até ali. Começava em 2023-24, uma temporada quase perfeita. Uma temporada de redenção. A janela de verão da temporada 23-24 foi pontuada por algumas saídas importantes, né? Uma delas foi o Diaby, que tinha feito uma dupla letal ali pela direita com o Frimpong e também havia integrado o time da Bundesliga 22-23, mas acabou indo pro Aston Villa. E em termos de chegadas, o Leverkusen não gastou uma grana federal em ninguém, né? Mas eles trouxeram alguns nomes interessantes, como o Xhaka, que vinha jogando muito bem no Arsenal, né? E um atacante nigeriano relativamente desconhecido, o Victor Boniface, vindo do futebol belga. Também chegava ao lateral esquerdo Grimaldo, esse vindo a custo zero do Benfica e que tinha mercado em clubes maiores, tinha recebido até sondagens do Arsenal no passado, mas foi uma contratação crucial, porque é aqui que começava a influência do Xabi Alonso, já que o Grimaldo disse que o técnico foi um dos grandes motivos pelos quais ele escolheu jogar no Leverkusen. Seguindo numa espécie de 3-4-2-1 como esquema base, com Grimaldo e Frimpong fazendo papéis muito interessantes, compondo a linha de defesa como laterais em momentos defensivos, mas apoiando muito no ataque, às vezes até como pontas, o Xabi conseguiu unir experiência e juventude, técnica e entrega, tática e improviso num único time. O Leverkusen deu o pontapé inicial na sua campanha de Bundesliga no dia 19 de agosto de 2023, metendo um 3-2 pra cima do RB Leipzig, dando o tom do que viria pela frente, né? Muitos gols. Pra você ter uma ideia, nas primeiras 7 rodadas da campanha, eles marcaram 23 vezes. Na temporada anterior, para eles chegarem na marca de 23 gols, ao invés de 7 jogos, eles precisaram de 14, o dobro. E para dar ainda mais contraste da equipe nesses períodos,
Na temporada 22-23, nas primeiras 7 partidas eles tomaram 12 gols, enquanto na temporada seguinte, nas primeiras 7 partidas eles tomaram 6, ou seja, eles duplicaram o desempenho ofensivo e também o defensivo, com o goleirão Radek fazendo um bom feijão com arroz, por ali os zagueiros Jonathan Tah, Tapsoba e ora Kusunu, ora Hincapié defendendo bastante bem, amparados por Frimpong e Grimaldo nas alas, e também com a proteção de Xhaka e Palacios ou Anderich no meio, com o craque Wirtz mais à frente, o trabalhador Hoffmann e o estreante Boniface no comando de ataque. Por falar em Boniface, ele chegou como um cara mais desconhecido, né? Só que rapidinho ele se tornou titular e guardou incríveis 10 gols e 7 passes para gol nas primeiras 16 rodadas da liga. Depois ele acabou desacelerando o ritmo porque teve algumas lesões ao longo da temporada, mas é inevitável que ele teve um impacto imediato. Fora ele, os alas Grimaldo e Frimpong também encontraram o equilíbrio perfeito, né? Garantindo que ambos conseguissem alcançar os 2 dígitos de gols e passes para gol. Números que geralmente a gente vê em meio atacante, mas a gente estava vendo agora com alas. E no centro do campo, a cereja no bolo. O diamante jovem, mas já lapidado, que emprestava magia e imprevisibilidade para um time naturalmente divertido de se assistir, vestindo a 10 com muita serenidade, como se não fosse um atleta de meros 21 anos, que acabava de voltar de uma lesão nos ligamentos. Florian Wirtz floresceu. O Wirtz, além de ser muito talentoso, também tem a capacidade de flutuar muito bem entre as linhas adversárias, né, para buscar um espaço para receber a bola, para fazer uma corrida. E frequentemente formando dupla de meias ali com o Hoffmann, à frente dos volantes que eram o Xhaka e o Palacios, com o Andrich alternando a titularidade, né? Geralmente era o Wirtz que fazia o jogo do Leverkusen parecer fácil. E aí com essa engrenagem bem azeitadinha, né, os Werkself terminaram o ano de 2023 sem nenhuma derrota na temporada, o que é algo já incrível mesmo considerando só a primeira parte da temporada. Na Europa League, por exemplo, eles tiveram um desempenho perfeito na fase de grupos, metendo 6 vitórias em 6 jogos, incluindo goleadas sobre o Karabag e sobre o Haken. Enquanto na Bundesliga, eles conseguiram empate contra o todo poderoso Bayern de Munique. E aqui presta atenção, porque esse jogo já dava uma dica do que seria a temporada dos caras. Eles conseguem empatar com um gol salvador aos 49 do segundo tempo, num pênalti convertido pelo Palacios. E o que poderia ser considerado por alguns ali apenas como um golpe de sorte, acabaria se tornando meio que uma marca registrada desse time na temporada. E isso principalmente quando a temporada começou a afunilar, né, chegar nos momentos mais importantes, mais decisivos. O Leverkusen de Xabi Alonso começou a mostrar uma capacidade de reagir e de continuar batalhando até o último segundo das partidas. Em janeiro, por exemplo, foram 2 vitórias arrancadas à força, conquistadas ali no sofrimento e no coração. Primeiro contra o Augsburg fora de casa, quando o Leverkusen tentou, mas foi só aos 49 do segundo tempo que eles passaram à frente do placar com esse golaço do Palacios. E depois, logo na rodada seguinte, contra o RB Leipzig, o jogo estava em 2-2, com o time da casa fazendo pressão para cima dos visitantes. O Leverkusen tinha ficado atrás do placar 2 vezes, mas foi capaz de reagir e buscar o empate em ambas as ocasiões, até que adivinha, nos acréscimos do segundo tempo, Grimaldo colocou a bola na área e o Hincapié chegou como deu no segundo pau para garantir um 3-2 heróico na casa do adversário no finalzinho da partida. Conforme a temporada seguia, ali com vitória sim, vitória também, uma mescla de expectativa e receio começava a se apoderar dos torcedores, né? Porque assim, embora a equipe estivesse jogando um bom futebol e viesse quebrando recordes, estendendo esse período de invencibilidade para muitos jogos e tal, sempre vinha no subconsciente de todo mundo aquela temporada 2001-2002, em que eles também estavam muito bem e acabaram sendo trivice. Por mais que o xabismo tivesse dando resultado, as pessoas se perguntavam, né? Pô, quando chegar no momento mais decisivo, quando a situação apertar, eles vão dar conta do recado? E a resposta era sim. Isso porque teve um jogo que foi absolutamente determinante para mudar um pouco a percepção das pessoas. Era dia 10 de fevereiro de 2024, quando o Leverkusen recebeu o Bayern de Munique. Apesar de passar por uma temporada turbulenta, o gigante da Baviera contava com o Harry Kane fazendo a melhor temporada de estreia de um atacante na história da Bundesliga. E uma vitória bávara poderia mudar o rumo da temporada, deixando a briga pelo título mais acirrada e acabando com a invencibilidade do Leverkusen. Mas esse elenco dos Leões estava destinado a exorcizar todos os fantasmas do passado do clube. Com gols de Stanisic, que curiosamente era jogador dos bávaros emprestado ao Leverkusen, e dos alas artilheiros Grimaldo e Frimpong, esse último já aos 49 do segundo tempo, reforçando aquela máxima de equipe que marca ao apagar das luzes, o Leverkusen deu um show de bola para cima do Bayern de Munique, uma vitória acachapante, que mostrou a superioridade dentro de campo, deu moral para os Werkself e, acima de tudo,
deu uma distância de 5 pontos na tabela para cima do Bayern de Munique, o maior clube da Alemanha e que vinha de 11 conquistas seguidas do campeonato alemão. O Bayern fazia uma dinastia, ninguém tinha conseguido tirar o título dos caras por mais de uma década. E agora finalmente os torcedores do Leverkusen começaram a enxergar com mais clareza a possibilidade real de fazer a sonhada primeira conquista de Bundesliga se concretizar. E aí veio o mês de março, e com ele alguns momentos espetaculares. No mata-mata da Europa League, o Leverkusen enfrentava o valente Qarabag, e no jogo de ida o Qarabag abriu 2-0, mas o Leverkusen conseguiu diminuir com o Wirtz faltando 20 minutos, e aí numa situação normal você pensaria, pô, um 2-1 fora de casa não é um resultado tão ruim assim, né? Depois da volta em casa a gente resolve, mas não para esse Leverkusen. Esse time era tudo menos normal. Aos 46 do segundo tempo, uma bola lançada para o meio da área do Qarabag encontrou o Patrick Schick, que testou pro fundo das redes e garantiu a igualdade no placar para a segunda partida. E garantiu mais uma vez que a invencibilidade continuava. Uma semana depois, no jogo de volta, outra história de cinema. O Qarabag mais uma vez abre 2-0. E novamente o Leverkusen se viu precisando de 2 gols para empatar a partida em coisa de 20 minutos. Só que dessa vez eles resolveram ir até além do que eles tinham feito no jogo de ida. Com a presença daquele espírito de brigar até o final que tinha se tornado marca registrada deles, o Leverkusen conseguiu diminuir com o Frimpong, empatar com o Schick aos 48 do segundo tempo e conseguiu evitar ainda a prorrogação, com mais um gol do tcheco no último lance da partida, aos 52 da segunda etapa. Era uma história inacreditável e nesse momento o mundo já se perguntava quando que o Bayer Leverkusen vai perder? Será que alguém vai conseguir ganhar deles? O que tá acontecendo que eles parecem alérgicos à derrota? Como é que pode um time tirar tantos gols no finalzinho? E enquanto isso na Bundesliga, as atuações recentes faziam parecer que o título era questão de tempo. Quando não era numa atuação brilhante, era na raça que eles arrancavam resultados. Como quando perdiam em casa pro Hoffenheim pelo placar mínimo e novamente buscaram o empate e depois a virada aos 88 e aos 91 minutos de jogo respectivamente. Era fora do comum que eles estavam fazendo, né? E o melhor é que além da campanha deles ser muito boa, o papa-títulos que é o Bayern de Munique não estava fazendo uma temporada muito boa, estava muito instável, com crises. E assim o Leverkusen conseguiu abrir simplesmente 16 pontos de vantagem na liderança. E aí chegou o dia 14 de abril, e esse dia ficaria marcado para sempre na história do clube. Diante do Werder Bremen, em casa, o clube do Reno garantiria matematicamente o título da liga com 6 rodadas de antecedência se vencesse a partida. E aqui é bom destacar, embora eles tivessem uma boa gordura na tabela em relação ao Bayern de Munique, o torcedor do Leverkusen não conseguia ficar tranquilo. Eles seguraram a respiração até o momento do título ser garantido. Isso porque os fantasmas passavam na cabeça dos caras, as vozes ecoavam os gritos de Neverkusen em cabeças que viam o título próximo, mas que por uma questão de trauma, praticamente se recusavam a acreditar que aquilo era verdade. Mas toda essa tensão, esse receio, foi embora da melhor forma possível. Com o direito a gol da revelação Boniface, do xerifão Xhaka, e o primeiro hat-trick do craquinho Wirtz, o Leverkusen despachou o Werder Bremen com estilo e viu a torcida impaciente invadir o gramado antes mesmo do jogo terminar e assegurar a primeira taça de uma temporada dos sonhos, tirando das costas um pouco daquele peso que perdurava desde 2002. Pela primeira vez na história, o Bayer Leverkusen era campeão da Bundesliga. O grito de campeão estava entalado desde 2002. Mas pra ser sincero, era um sonho que vinha de berço, porque o clube jamais tinha conquistado. Esse é um momento muito especial pro clube. Ganhar a Bundesliga pela primeira vez em 120 anos é algo muito especial. Os jogadores são de topo, a equipe é de topo. Eu estou muito orgulhoso de todos. É um orgulho trabalhar aqui. A torcida estava em êxtase, invadiu o gramado. A televisão mostrava e quase não se via o verde da grama de tanta gente comemorando. Nas ruas, algum torcedor mudou o nome da rua do estádio em homenagem ao já ídolo Xabi Alonso. A festa era total e absoluta, mas de qualquer maneira, o clube ainda tinha objetivos pela frente. Estava vivo em outras 2 competições e tinha uma invencibilidade para defender. Já na rodada seguinte da Bundesliga, essa invencibilidade quase desceu pelo ralo, porque eles perdiam do Borussia Dortmund até os 52 do segundo tempo, quando o Stanisic achou um gol para empatar a partida. Nesse momento aí o time tinha passado de todos os limites, tá? Na internet, a brincadeira era que eles tinham algum tipo de pacto, né, que eles faziam algum tipo de sacrifício antes de cada jogo, porque eles pareciam realmente imortais. E um tempo depois, numa coletiva, o Xhaka chegou até a brincar com essa piada. We are taking blood every morning, so... Seguiu a próxima rodada, eles foram enfrentar o Stuttgart e já no segundo tempo estavam perdendo por 2-0. Aí tu pensa, pô, de repente eles ficaram na farra, comemorando o título, já tiraram a pressão das costas, já estavam mais relaxados que o título estava garantido e tal, né?
Essa invencibilidade já era, mas tudo bem, o que é importante é a taça, não tem problema. Só que esse time não conhecia o já era. Eles descontaram e depois, aos 51 do segundo tempo, empataram a partida. O pacto do Xabi Alonso estava a todo vapor e parecia que não ia parar. E assim foi até o final. Com mais algumas goleadas, o Leverkusen terminou o campeonato alemão, sendo o primeiro campeão invicto na história da Bundesliga, se colocando no hall daquelas grandes equipes que fizeram a mesma coisa, como o Arsenal dos Invencíveis ou a Juventus do Antônio Conte. Um feito que seria inacreditável até pro Bayern de Munique, mas que é ainda mais notável, considerando que o time começou a temporada anterior no buraco, estava sob o comando de um treinador novato e jamais tinha vencido o campeonato alemão na sua história. Mas eles queriam mais. Com um dos fantasmas aí exorcizados, né, estava outro. Lembra da temporada da Trivice Coroa? Então, bem verdade que eles não estavam numa final de Champions League, mas a possível tripla conquista do campeonato alemão, da Copa da Alemanha e da Liga Europa, ainda por cima sem perder um jogo sequer, parecia um fechamento dos sonhos para uma história que tinha começado 22 anos antes. Aquele Trivice que gerou o Leverkusen poderia acabar com uma tríplice coroa, enterrando para sempre essa fama. Só que foi aqui que o futebol mostrou que ele tem das suas, né? Ele é um esporte único e mesmo o time imorrível de Xabi Alonso encontrou seu limite. Na Europa League, após aquela campanha perfeita na fase de grupos e aquelas remontadas contra o Karabag, o Leverkusen ainda despachou o West Ham com gols no finalzinho tanto na ida quanto na volta, e nas semis contra a Roma meteu 2 a 0 na Itália, só que na volta tomava 2 a 0 até o finalzinho, tava indo pra prorrogação. E aí num daqueles momentos que beira o inacreditável, os caras simplesmente acham um gol do nada, bola na área e gol contra do zagueiro Mancini. Tava 2 a 1, no agregado 3 a 2 pro Leverkusen. Agora era só segurar até o fim do jogo e eles estavam classificados pra final. Mas nesse momento aí eles não queriam saber de segurar não. A Roma veio pra cima, deixou espaços e o Leverkusen, como um tubarão implacável, abocanhou mais uma vez. Num contra-ataque mortal, mais uma vez o Stanisic, talvez incorporando ali o Zé Roberto no auge, puxou pra perna esquerda e finalizou aos 52 minutos do segundo tempo para provar que esse time não sabia mais o que era perder. Tudo se encaminhava para uma redenção perfeita, né? E o finalista da Europa League para jogar contra eles era a Atalanta do Gasperini. E o time do Leverkusen chegou com a confiança ali no talo. Perguntado sobre não estar nervoso antes da final, o Xhaka fez aquela brincadeira sobre beber sangue e completou: We don't feel it anymore. E o atacante Adli, que começou a final da Europa League como titular no lugar do Boniface, foi além ao falar da sequência imbatível da equipe. É um sentimento estranho, nenhum de nós consegue lembrar como é perder e como reagir a isso. Mas no dia 22 de maio de 2024, uma marca se quebrou. Naquela final, os brilhos individuais de Wirtz, de Frimpong, de Grimaldo não apareceram. O Xhaka acompanhou o time numa performance muito ruim e viu o nigeriano Ademola Lookman marcar um em falha do Palacios, e o próprio Xhaka foi engolido no drible para o segundo gol do Atalanta. 2 a 0 no placar. Quem tava vendo o jogo pensou, pô, já vi esse roteiro antes, né? Espera chegar nos 20 minutos finais pra você ver se o Leverkusen não vai meter 2 buchas. Mas a virada, que tantas outras vezes pareceu até óbvia já, né? Parecia que certamente aconteceria em algum momento, dessa vez não veio. E com mais um do craque da partida, o Lookman, a Atalanta então deu um show de futebol, meteu 3 a 0 e se sagrou campeã da Europa League, quebrando a invencibilidade do Leverkusen e deixando mais uma vez a equipe como o Vitzekusen, né, o Leverkusen, com alguns fantasmas do passado voltando para assombrar o clube do Reno. O excelente treinador Gianpiero Gasperini foi o primeiro que conseguiu derrotar o Xabi Alonso na temporada, e quando chegou na comemoração do título, ele disse algo para o treinador espanhol, talvez algo que todos nós gostaríamos de dizer: isso não muda nada, o que você fez é extraordinário. A derrota por 3 a 0 para a Atalanta foi um baque, e muitos começavam a se perguntar o quanto que essa temporada mágica não poderia ficar manchada caso eles chegassem na final da Copa da Alemanha e perdessem pro Kaiserslautern, que tinha chegado para ser o rival na final, tendo ficado em 13º na segunda divisão. Ou seja, o Leverkusen, que tinha uma campanha praticamente perfeita na Copa da Alemanha, metendo 8 a 0 em time pequeno, 5 a 2 em outro, 3 a 1 no Paderborn, 3 a 2 no Stuttgart com gol no finalzinho, que tinha goleado o Düsseldorf nas semis. Esse time era favoritaço e, embora não fosse mais imbatível por causa da Atalanta, jogava por mais um troféu importante, a Copa da Alemanha, que eles só venceram uma vez na vida, mas também jogava um pouquinho pela honra, para mostrar que contra a Atalanta foi apenas um apagão e que aquele negócio de Leverkusen jamais voltaria.
E essa final foi bem do jeitinho Leverkusen, né? Dando emoção. Com o time ofensivo e buscando o ataque o tempo todo, eles abriram o placar com um golaço do Xhaka de fora da área, se redimindo um pouco pela péssima final de Europa League que ele tinha feito. Só que Leverkusen nessa temporada é emoção, e o zagueirão Kusunu foi expulso ao final do primeiro tempo, botando um pouco de lenha na partida, mas não sendo suficiente para parar os caras, que enfrentavam o adversário realmente mais fraco, mais limitado, e assim o Leverkusen se sobressaiu com esse 1 a 0 maroto, sem sofrer tantos riscos, e se consagrou campeão da Copa da Alemanha pela segunda vez na história. Festa no Estádio Olímpico de Berlim. O goleirão e capitão Radek ergueu então a segunda taça da temporada, a dobradinha que garantia o doblete nacional e de longe, com muita sobra, a melhor temporada da história do clube. A derrota na Europa League foi uma pedra que fez os torcedores acordarem desse sonho da tríplice coroa invicta. Mas mesmo assim, essa temporada foi absolutamente brilhante, com uma dobradinha nacional invicta, que sem dúvida alguma entra para a história do futebol. A gente sabe muito bem que quando equipes fazem campanhas maravilhosas assim, jogadores se destacam, né? E principalmente quando isso acontece num clube que não é dos maiores ou dos mais fortes financeiramente, é normal que outros clubes venham ali contratar os jogadores, mas no caso do Leverkusen, até mais do que qualquer jogador, o grande alvo aí de constantes especulações era o técnico Xabi Alonso. Talvez o cara mais promissor de todo esse clube. Ele foi um jogador importantíssimo na história recente do Real Madrid, mas também é muito respeitado e admirado no Liverpool e no Bayern de Munique. Duas equipes que passavam aí por mudanças e precisavam de um novo técnico para a temporada seguinte. E eles foram atrás do Xabi Alonso. Todo mundo tava de olho nesse brilhante treinador em começo de carreira. E parecia certo que ele não ia resistir à oportunidade de poder ir para um clube gigantesco e ainda um clube que ele tem identificação, né? Ou o Bayern ou o Liverpool. Mas para alívio de todos os torcedores do Leverkusen e também para quem queria ver a sequência desse trabalho, o Xabi Alonso teve o dia do fico. Ele decidiu permanecer nos Leões para a temporada 24-25 e numa entrevista para Sky Sports disse o seguinte: "Sempre penso muito antes de fazer uma escolha, para me certificar de que é a certa. Sinto isso agora. Ficar aqui é o certo a se fazer." Os próximos passos dessa equipe que vai voltar para a Champions League agora, a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, esse esquadrão marcou o renascimento do Leverkusen e o surgimento de algumas figurinhas que agora estão carimbadas no álbum do futebol europeu, como Grimaldo, Frimpong, Wirtz e especialmente o treinador Xabi Alonso, que com esse começo absurdo tem tudo para ser um dos grandes treinadores do futebol mundial por muitos e muitos anos.